o nome de Jesus o Salvador. Neste nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Santo nome incomparável, tem Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Com o Pai agora temos, por Jesus real perdão. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Um excelente domingo. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Lá no Salmos 33, o título é Louvai o Criador do Universo, diz o seguinte: Ó justos, exultai no Senhor. O desejo dos retos é louvar a Deus. Celebrai ao Senhor com harpa, oferecei-lhe música com lira de 10 cordas. Entoai-lhe um cântico novo, tocai com arte e júbilo na louvação. Porque a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que realiza. Ele ama a justiça e o direito. A terra está repleta da bondade do Senhor. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele recolhe as águas do mar num vaso, e dos abismos faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Do seu trono, ele contempla todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Não há um monarca que se salve com a força dos seus exércitos. Nenhum guerreiro mais poderoso pode se livrar. O cavalo é ilusão de livramento, e todo o seu vigor não ajuda a escapar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em épocas de fome. Todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. No Senhor se alegra o nosso coração, já que com o seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Derrama sobre nós a tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que só em ti depositamos. Eu quero destacar, irmãos, que o versículo 18 e 19, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias. E o 19, para livrar-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em época de fome. Esse é o nosso Deus, que a nossa confiança possa estar nele, a nossa esperança, não na força, não na nossa própria força, mas nele. Amém? Glória a Deus. Irmãos,
Nós temos alguns aniversariantes, né, essa semana. Nós temos o Rafael Coelho no dia 11. Rafa, um grande abraço aí para você, parabéns. Seu Nelson Albernaz Pinheiro, dia 12. Seu Nelson, grande abraço aí para o senhor também, que Deus continue te abençoando. A Bruna Kine no dia 13. Bruna, que Deus continue te abençoando também, viu, Bruna? Parabéns. E o seu Wilson, no dia 15 do 5. Seu Wilson, saudade aí do senhor também. Grande abraço, viu? Que Deus possa continuar abençoando a vida do senhor também. Né? Também temos um aniversariante de casamento, né? Que é o Antônio Carlos e a Rita Cilino, né? Glória a Deus pela vida de vocês, pelo casamento de vocês. Um grande abraço aí para vocês também. Parabéns, né? E, irmãos, eu quero fazer uma oração, né? Já uma oração de encerramento, para a gente poder já ir direto para as nossas aulas, né? Essa abertura ela é bem curtinha mesmo, para a gente aproveitar, né? Os professores têm feito um trabalho com excelência, né? Parabéns aí, professores, para vocês. Vocês são 10, só Deus para recompensá-los. Né? Então, oremos. Eu quero orar, e agradecendo a Deus pelos aniversariantes, né? E pedindo que o Senhor continue falando conosco nesta manhã. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Este é o dia do Senhor e nós estamos aqui nos nossos lares, né? Mais voltados com o pensamento ao Senhor, né? Que o Senhor possa continuar falando conosco nesta manhã, né? Através da vida dos professores, nas palavras que irão ser ministradas, né, no estudo. Deus, nós te agradecemos também pela vida dos aniversariantes, né, que o Senhor possa continuar abençoando a vida deles, concedendo uma vida longa e feliz ao seu lado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, que o Senhor receba essa escola dominical, Senhor, como oferta viva. Muito obrigado, Deus, e que possamos andar sempre nos seus caminhos e confiar somente no Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um grande abraço e boa aula para todos. Graças a Deus, irmãos, bom dia. Que o Senhor esteja com as nossas vidas essa manhã, esteja nos abençoando, dando a graça dele, nos dá a direção, a sabedoria, venha nos orientar aquilo que ele tem para conosco essa manhã. Está fazendo uma oração. Senhor, te adoramos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Te louvamos por tudo, Pai, pelas nossas vidas, pela tua mão poderosa, tem nos guardado, tem nos livrado, tem sustentado tuas mãos. Essa manhã nos colocamos diante de ti, Senhor. Tu venha falar conosco poderosamente, venha falar com cada um, Senhor, das nossas vidas, aquilo que tu tens para conosco. Fale poderosamente. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, os nossos ouvidos também, Senhor, para aquilo que tu tens para conosco essa manhã. Usa a minha vida segundo o teu querer, segundo o teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos a ti, Pai, porque tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém. Nesse momento, irmãos, nós vamos estar falando um pouco sobre Calvino, continuando, né? Praticamente essa lição desse semestre sobre as obras de Calvino, sobre o que ele fez, o impacto que ele trouxe às igrejas, o impacto que ele deu na época sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, sobre todo o processo, né, da reforma, quanto Deus usou a vida dele, né, não só dele como de outros também reformadores aí, para mudar a direção da Palavra de Deus, mudar a direção do culto, mudar a direção de toda a proclamação da Palavra do Senhor, que vivia na escuridão, né, e trouxe uma luz através dessas vidas, através desses homens, né, exemplos, né, que Deus usou poderosamente, ergueu homens valentes para quebrar barreiras, quebrar condições, praticamente, que abriu oportunidade para o povo, né, porque praticamente era somente para a alta sociedade, mas um culto para o povo. E a gente vai ver isso daí essa manhã. Amém? Então, pensamento e prática missionária do João Calvino.
nós vamos basear no texto central em Romanos 1,17. Nós vamos estar lendo somente o 16. Se os irmãos depois puderem, dar uma lida do 1 ao 17. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Vou estar lendo uma parte que está na revista, que diz assim: a história tem sido para nós um presente, como história viva. A maneira como viveram nossos antepassados, não importa se a história é remota ou recente, deve ser um exemplo para nós na atualidade. Por isso, Deus levantou pessoas como instrumentos de sua soberana vontade, a fim de reformar a igreja. Todos os acontecimentos culminaram na reforma protestante do século XVI, cujos reflexos podemos perceber ainda hoje. Dentre essas pessoas está o reformador de Genebra, João Calvino, alvo ainda mais intenso de estudo em razão dos 500 anos de seu nascimento. Nesse estudo, propomos redescobrir quais valores da teologia, da prática pastoral do reformador são ainda relevantes para os nossos dias. E nós vamos estar vendo isso daí, irmãos, qual é o impacto dele, né, da reforma, de toda o que ele trouxe para as nossas vidas e para a igreja. Primeiro modelo bíblico, Deus fala pelas Escrituras. Vimos aqui que Calvino não abria mão das Escrituras Sagradas como regra de fé e prática. Você pode dizer que isso não é relevante, mas em todos os momentos temos falado e temos evidência em nossas vidas das Escrituras Sagradas. A gente vê aqui no primeiro modelo que ele não abre mão, né, das Escrituras. Nós também não devemos abrir mão das Escrituras. Isso aqui é um chamado para as nossas vidas, para nós vermos e refletirmos que a palavra de Deus tem que estar em primazia nas nossas vidas, tem que estar em primeiro lugar em todos os momentos, né? Vou consultar, consulte a palavra de Deus, e é onde ela vai te dar a orientação, vai te guiar, vai mostrar o caminho que você deve seguir, o que você deve falar, o que você deve dizer, os seus planos, né? Os seus planos, muitas vezes nós traçamos algumas coisas aí, nós pedimos para o Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, né? Foram planos feitos pelo homem, né? E muitas vezes queremos que Deus nos abençoe, Deus quebre as cadeias, quebre aquilo, muitas vezes, porque deixamos de escutar a palavra de Deus. Deixamos de ouvir aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. Então aqui essa manhã é para nós refletirmos, né? Onde nós temos colocado, em que lugar nós temos colocado a palavra de Deus? Em que nível? Que estágio? Que momento das nossas vidas, né? Será que em segundo lugar? Terceiro, quarto, quinto? Ou qualquer outra, né? Como a gente vê aqui que tem que estar em primeiro lugar, né? Em todos os momentos, em todos os atos, né, que nós vamos fazer, em todos os pensamentos, todos os planos, a palavra de Deus tem que estar em primazia. É o que João Calvino fazia. Ele colocava em primeiro lugar a palavra de Deus. E aqui a gente vê também, né, que não adianta a gente ter várias traduções da palavra do Senhor e se nós nem abrimos nenhuma, né? Nenhuma nós não abrimos. A outra é bem diferente, possuirmos o conhecimento da verdade revelada nas Escrituras. E aqui a gente tem mais um descritivo, né, que esse Augusto Nicodemos Gomes Lopes diz. Será que nós não estamos incluídos nele? E que pese a cristianização no Brasil, o povo em uma grande parte, ignorante da história da Bíblia e dos seus ensinos. Plantadores de igreja precisam ser pregadores mestres, como Paulo de Tarso,
Em outras palavras, precisamos implantar na igreja e no campo missionário a pregação bíblica expositiva. Esse é um dos métodos que Deus mais vem honrando através dos séculos para fazer sua igreja crescer e continua a honrar até hoje. Que a gente vê a exposição que ele coloca. E nossa igreja, a gente tem, o pastor tem colocado, né, em prática isso daí. Em prática o quê? Prática a proclamação da palavra, né, a exposição da palavra. Só não aprende, irmãos e irmãs, desculpa, só se você não quiser. Porque a palavra de segunda a domingo tem sido expositiva. O pastor tem trazido palavras e mensagens poderosas. Em cima da onde? Aquilo que diz a palavra. Em cima do conhecimento da palavra, dos estudos que ele traz sobre as nossas vidas. Então, em qual nível, volto a perguntar novamente, em qual nível está a palavra de Deus na sua vida? Procure pensar e avaliar essa manhã e comece a colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Você verá a diferença na sua vida, você verá a diferença na sua família, você verá a diferença no seu trabalho, nos estudos, em todo lugar você verá a diferença. Como vimos anteriormente, que o próprio Deus nos fala por intermédio das Escrituras Sagradas. Por isso é necessário o testemunho interno no coração do cristão, levando o cristão a compreender que Deus realmente fala nas e através da Escritura. Para Calvino, o verdadeiro conhecimento de Deus está na palavra de Deus. Como diz em Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Que nós não venhamos errar, porque não conhecemos as Escrituras. Calvino compara os óculos para um ser humano espiritualmente míope. As Escrituras Sagradas é a marca segura e direta para o conhecimento de Deus. Achei muito interessante esse comparativo do óculos aí. Eu vou falar para vocês, eu sem isso daqui para perto, eu não consigo ler nem o computador. Tudo bem, para longe eu não tenho problema, nenhuma dificuldade, mas para perto são 2 graus que sem ele eu não consigo ler nem o celular. Então praticamente eu me torno um míope aí, né? E que nós não venhamos nos tornar míope, né? E, em referência à palavra de Deus. Está lendo mais uma parte aqui que diz na revista, diz a sequência disso daí, né? A marca segura direta do conhecimento de Deus. Seguir essas histórias exemplares de grandes reformadores de Genebra é fundamental para a implantação de igrejas segundo o modelo bíblico. Aqui a gente vê que realmente a palavra de Deus estava com esses homens, né? João Calvino enfatiza que onde quer que vejamos a palavra de Deus pregada e ouvida em toda a sua pureza, não há dúvida que existe uma igreja de Deus. George Bissendon escreve: a Bíblia, em sua totalidade, designa apenas uma intenção de Deus: salvar a humanidade, né? A gente vê aqui a intenção da palavra do todo, né? É alcançar a todas as pessoas, sem exceção. O segundo modelo diz assim: todos somos sacerdotes. Missões é tarefa de todo o povo de Deus. Sabemos que na igreja da Idade Média o povo não tinha acesso direto como adorador, dependendo assim de um intermediário, o sacerdote. A gente sabe pelas histórias que aprendemos aí também que praticamente o povo era excluído, né? O povão era excluído dessa parte. Praticamente era só a alta sociedade que participava nas igrejas e que entendiam, porque eles falavam outras línguas, muitas vezes latim ou qualquer outras palavras lá, ou adoravam ou cantavam, e somente quem tinha instrução, tinha orientação, que sabia e entendia aquilo aí. Eram poucas pessoas que tinham entendimento. E era difícil para o povo entender. Por isso que a gente via num período aí, que eles falam a escuridão,
Porque as pessoas não entendiam como entender a palavra, não tinha leitura, só eles da alta sociedade que tinham e o povo não tinha conhecimento nada. E aí foi a reforma, né, grande desses homens que vieram e transformaram isso mais acessível ao povo. Com a reforma, reavivou as áreas vitais da caminhada cristã, como exemplo o culto. Lutero ponderou: tu perguntas, que diferença haveria entre os sacerdotes e os leigos da cristandade, se todos são sacerdotes? Ele se compara a isso, que todos somos sacerdotes, fomos eleitos sacerdotes. E aí ele compara, não tinha diferença nenhuma, mas na época existia grande diferença, que o povão não podia participar. A Escritura Sagrada distingue apenas entre os doutos e os sagrados, chamando-os de ministros, servos e administradores, que devem pregar aos outros Cristo, a fé e a liberdade cristã. Sabemos que um dos objetivos do culto cristão é a reafirmação do compromisso missionário. Em todo o culto, entramos para adorar e saímos para servir. Nesse momento, a gente vê aqui que fala saímos no momento para servir. É o momento que o pastor, no final, ele fala nos envia. Daí você fala assim, mas envia para onde? Envia para missões, irmãos. Envia para o trabalho, envia para casa, envia para a vida circular, nas escolas, para que nós somos enviados para pregar o Evangelho, para transmitir a palavra, como diz, ministrar a salvação, alcançar os povos, alcançar as vidas. E nós somos essas pessoas que somos enviadas para transmitir a palavra de Deus e a salvação. Com a reforma foi reavivado o culto, onde todos os salvos louvam e buscam a Deus. E o culto não é privilégio dos sacerdotes, mas de todos os cristãos. Aqui a reforma trouxe o quê? Que não tem privilégio, não tinha pessoas, a única pessoa que podia louvar, não. Todo mundo poderia adorar a Deus. Lutero colocou linguagens comuns nos hinos entoados nos cultos, para ser possível ao ser humano comum louvar a Deus e incorporar a igreja pós-moderna ao pensamento. O desejo de louvar. O desejo de levar o culto a todos os homens. Tem uma passagem aqui que diz assim: como disse Zwingli, não demorou a ressoar na igreja, culminando com o envio de missionários para o Ceilão, pela Igreja Reformada Holandesa, no século XVII, que disparou um progressivo envio missionário e expansão da fé cristã nos séculos que viriam. Um culto vivo ao Deus vivo foi um dos pressupostos reformados que induziu a obra missionária a levar esse culto a todas as pessoas, transpondo barreiras linguísticas, culturais e geográficas. A gente vê com essa reforma o que aconteceu. O que aconteceu com a igreja. Então a gente vê aqui que com essa mudança de louvor, de adoração, de entrega ao Senhor, da pregação da palavra, a gente vê aqui a transformação, o que houve, o impacto grande que teve na vida das pessoas. Até aquele momento era simplesmente dirigida a um grupo seleto de pessoas que entendiam um pouco e tinham acesso à palavra de Deus. Nesse momento a gente vê a grandiosidade desses homens que foram levantados por Deus, o impacto que trouxe o Evangelho no mundo inteiro. E a gente vai ver agora aos pouquinhos os lugares, os locais, os países onde foram impactados com a palavra de Deus através desses homens. E a gente vê aqui a prática missionária de João Calvino. A gente vê aqui também que é a obra acontecendo aqui, que ele fez o quê? Construiu a Academia de Genebra, que a gente vê uma foto, um quadro pintado do que era essa academia.
E aqui ao mesmo tempo também a gente vê os 4 homens, né, usados por Deus para fazer a reforma. A gente vê esse primeiro aqui, é o Guilherme Farel, é um dos instigadores da Reforma de Genebra. O segundo aqui é o João Calvino, personagem-chave desse movimento. O terceiro é Teodoro Beza, que é o reitor da academia, que foi reitor da Academia de Genebra e sucessor de Calvino. E esse quarto aqui é o John Knox, que foi o fundador do culto presbiteriano na Escócia. E no pedestal onde encontra essas estátuas aqui, irmãos, a gente vê aqui também essa inscrição aqui, né, que é o Cristograma, Jesus, homem e Salvador. Que é só para a gente ter um conhecimento da uma das obras dele aqui, do que tem hoje. Isso aqui tem até hoje lá, que foi em homenagem a eles foram criados, isso daqui foram esculpidos lá num dos muros que tem em Genebra. Antônio Carlos Barros disse: Calvino foi mais além do que escrever sobre a fé cristã. A verdade é que ele foi um instrumento poderoso para deixar alicerces que viriam a ser grandemente usados para a divulgação do cristianismo. A gente vê aqui a obra dele realmente. A Academia de Genebra foi fundada dia 5 de julho de 1559, não 1959. Uma das grandes realizações de Calvino. A ideia de Calvino era ter muitos estudantes preparados e que voltassem aos seus países como missionários e que espalhassem a mensagem do Evangelho e também a reforma aos seus ensinamentos por todo o país e mundo. O que ele transmitiu isso daí e pregando a palavra do Senhor e transmitindo para todo mundo. Então o ideal dele que era formar pastores, pessoas capacitadas, né, e que voltassem aos seus países como um evangelista, né, como pastores, pregando a palavra de Deus, espalhando a palavra de Deus para todo mundo, para onde eles forem. A gente vê também, espalhou foi para onde? Foi para a Europa. Então Calvino enviou pastores para países desses continentes. Com isso fica evidente a preocupação dele com a obra de evangelização. E mais alguns países que tiveram grande influência de Calvino: a Escócia, a Inglaterra. Na Inglaterra teve a publicação da Bíblia de Genebra, foi publicada em 1560. Na Holanda, na França, e também, irmãos, missão genebrina no Brasil. Eles vieram aqui para o Brasil também. 1556, né? Primeira tentativa missionária protestante aqui. A gente vê a preocupação dele e fica evidenciado, né? A consciência missionária de transmitir e mandar para todo mundo, para todo local, né? Para todos os lugares possíveis, levar pregadores para transmitir a palavra de Deus, para alcançar as almas e alcançar as vidas, né? E as pessoas se entregarem a Cristo. E aqui é só para demonstrar também, aqui ó, uma escultura representando João Calvino no Rio de Janeiro. Aqui também é uma celebração da primeira eucarística protestante na América, foi praticamente 1500 e pouco, 500 a gente viu lá. E aqui são os pastores que vieram, né? Reverendo Pierre Richer e Reverendo Guilherme Chartier, em frente à Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Eles construíram isso aí, em memória deles aí, estão lá até hoje. Só que infelizmente essa missão no Brasil não teve muito êxito. Teve alguns probleminhas, né? Que na colônia de essa pessoa de Nicolas Durand de Villegnon decidiu expulsar os calvinistas do Forte Coligny, que era uma ilha que ficava na Baía de Guanabara, que fica na Baía de Guanabara, né, que hoje é praticamente a base naval que tem lá no Rio de Janeiro. Mas a gente vê aqui também ele matou algumas pessoas. Olha uma parte aqui na revista. Os ministros foram viver, né, com os índios após a perseguição Tupinambá, enquanto esperavam por um navio para levá-los de volta à França. Quando um pequeno navio chegou, arranjou-se lugar para 15 pessoas. O navio ainda estava na costa quando afundou. 5 calvinistas retornaram ao Forte Coligny
e 3 deles foram mortos por Virginion. Esse episódio ficou conhecido como o Mártiro da Guanabara. A curta missão tem uma importância histórica. A Igreja de Genebra, quando desafiada a fazer missões, respondeu imediatamente, disse R. Piesse Viaver. A gente vê quão grande, né? A gente vê aí quão grande foi a missão, né? As missões que ocorreram na época de Calvino. Ele se importava realmente pelas vidas, pelas almas, para transmitir, né, a palavra de Deus. E a gente vai chegar no final, a gente concluir a nossa aula. Graças a Deus temos uma história exemplar que começa na Bíblia e perpassa toda a caminhada de nossas igrejas cristãs. São atos de Deus através do seu povo. Vimos primeiramente o modelo de fidelidade das Escrituras Sagradas. Precisamos perseguir esse exemplo nesse momento que estamos passando. Também somos chamados à responsabilidade como povo sacerdotal. Todos são participantes e devem assumir compromissos com a obra de evangelização. Finalmente, devemos seguir o exemplo praticado de Calvino e dos reformadores. Como igreja, devemos estar atentos às oportunidades de fazer missões no mundo. Que possamos ser exemplo para gerações futuras, como João Calvino e a igreja do século XVI são exemplos para nós. Só lhe dei glória. A gente finalizou, mas a gente vê aqui a grandeza, né, das obras de Calvino, e desde o início, quando a gente vê o que nós iríamos estudar e ver o reflexo, né, das obras dele. Esse reflexo tem nos seguido, né? Tem seguido a igreja. A gente tem visto realmente a obra dele perseguindo, e o quanto tem afetado as nossas vidas da nossa igreja. A gente vê a profundidade das obras dele, a gente vê a profundidade do amor, né, que ele tinha na palavra de Deus, e o quanto trouxe para as nossas vidas, né, e para a igreja, né, para as nossas igrejas até hoje. E vai fazer isso por muito tempo, né? Para nós pensarmos também, nós refletirmos, o que eu tenho feito? Né? O que eu tenho feito? Qual a minha disposição? Que essa manhã você se sinta desafiado, né? Como foi Isaías desafiado. Ele chegou, Deus falou: a quem enviarei? Isaías faz o quê? Senhor, envia-me a mim. Estou aqui à disposição, estou aqui disposto para que eu venha enviar o que tu quisesse para a minha vida. Estou disposto a trabalhar para a tua obra. Então, o que o Senhor está fazendo essa manhã, né? Chamando você. Qual será a sua resposta? Né? Qual será a sua resposta nesse momento de chamado? Que o Senhor venha abençoar a sua vida grandiosamente, que o Senhor venha dar graça à sua vida, que você venha ser disposto. Você fala, mas eu não sei pregar. Você pode orar. Eu não posso orar, não sei orar. Mas você pode servir, né? Está à disposição. A igreja tem tantas áreas que você pode trabalhar, tantas áreas que você pode ajudar. Mas eu não sou presbítero, eu não sou diácono. Mas você é chamado para a obra, chamado para fazer, chamado para estar à disposição. Só procurar alguém, algum líder que provavelmente terá, com certeza, uma oportunidade para você ir e fazer a obra do Senhor. Amém. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha sustentar a sua vida. Vamos estar fazendo oração de encerramento. Senhor, nós louvamos, adoramos, glorificamos o teu santo nome, porque tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa paz, o nosso castelo forte, Senhor. Abençoe o teu povo. Ó Pai, se faltou alguma coisa, que teu Espírito Santo continue a operar, a falar, a dirigir, a tocar nos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos e glorificamos o teu santo nome. Amém. Esteja um bom domingo, irmãos e irmãs. Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Que logo mais à noite estaremos reunidos novamente para celebrar o nosso Deus.
Desde um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.